Podcast. Começando mais uma edição do Podcast Mão, seu informativo do Esporte Clube Corinthians Paulista, e um Podcast Mão especial, podcast número 150, com a participação, claro, como sempre, dos integrantes do Podcast Mão. Hoje, alguns vão folgar, o Teleco, o Vessone, Morcegão, mas Vitor Guedes está na área e vai participar com a opinião a respeito da vitória do Timão sobre o Universidade do Chile em Santiago. Que jogo do Rodriguinho, que jogo do Cássio, os dois estão jogando muita bola e o Timão classificado à próxima fase da Copa Sul-Americana. E tem estreia logo aí no sábado no Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense. E neste podcast 150, a participação dos ouvintes, dos apoiadores. A gente fez um sorteio lá no grupo de WhatsApp dos apoiadores e ganhou o Manuel Silva, que vai mandar o seu comentário aqui, vai participar conosco desta edição do Podcast Mão. Se você ainda não é apoiador, é muito fácil, entra lá no apoia.se/podcastmão e tem planos a partir de R$5. Você que nos ajuda a continuar com o programa, a continuar transmitindo as informações do Corinthians para você. É só entrar lá no apoia.se/podcastmão. Além de ajudar o programa a continuar no ar, porque é através dos apoios que a gente continua por aqui, você também concorre a prêmios. O próprio Manuel Silva, sortudo pra caramba, já tinha ganhado uma camiseta do Voz da Bancada e agora tá participando do programa através desse sorteio que a gente fez. E os ouvintes sempre vão participando conosco do programa assim que a gente puder ir colocando aos pouquinhos. Os ouvintes nos ajudam a fazer esse Podcast Mão. Além disso, nessa semana tem promoção da camisa dos 40 anos do campeonato de 77 do Voz da Bancada. A gente vai sortear dia 12, sexta-feira. Se você tá ouvindo a gente na quinta, ainda dá tempo. Se você tá ouvindo na sexta, ainda dá tempo. Se você tá ouvindo no sábado, já foi o sorteio do Voz da Bancada da camisa especial dos 40 anos de 77. E o sorteio é só para os apoiadores de todos os planos, plano paulista, brasileiro, Libertadores e Mundial. E para todo mundo, não precisa ser apoiador, entra lá no Shop Timão, que tem promoção da camisa oficial do título paulista para o ouvinte do Podcast Timão, através do link que está no Twitter. Você põe o código que está no Twitter e daí você ganha até 15% de desconto nessa camisa muito legal, oficial da Shop Timão, através do link que tá lá no Twitter do Podcast Timão. Chega de papo, vamos ouvir o comentário do Vitor Guedes sobre a vitória do Corinthians sobre o Universidade do Chile. Chega mais, Vitão! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, apoiadores e ouvintes do Podcast Timão. Vamos lá, sobre Corinthians e Laú e Corinthians, eu achei que o Corinthians jogou melhor no Chile do que jogou em Itaquera. Apesar do placar aqui ter sido 2-0 lá, 2-1, eu achei que foi uma das melhores atuações do Corinthians do ano. Talvez a melhor, fora de casa certamente a melhor. O Corinthians fez um ótimo primeiro tempo contra o São Paulo no Morumbi. Jogou uma final espetacular contra a Ponte Preta no Majestoso. Enfim, fez um bom jogo no Beira-Rio contra o Inter. Embora o Inter tenha sido melhor naquela oportunidade, agora contra o Chile, deteu o bola na trave, fez 2 gols, e ainda que o Cássio tenha feito boas, aliás, ótimas defesas, tenha jogado muito bem, o Corinthians, que sempre joga atrás da linha da bola, pelo contra-ataque, assim, jogou armando, criando, muito boa atuação do trio Rodriguinho, Jadson e Jô. E a defesa, boa parte, defesas à parte do Cássio, apesar das ausências de Fagner e Pablo, muito sentidas, né? A equipe até que se portou bem, enfim, classificou. Agora vamos esperar o sorteio, ver o que vai dar. O Corinthians que tem muita dificuldade com o banco de reservas, o elenco não é bom, não é forte, não é numeroso, mas o time titular está muito organizado. Méritos para os jogadores que têm jogado bem individualmente, especialmente Rodriguinho, Jadson e Jô. Rodriguinho e Jô com uma regularidade até maior que o Jadson, que foi muito bem no Chile. E o Cássio voltou a ter uma ótima forma, mas principalmente ao Carille, que conseguiu armar um esquema organizado. Eu não lembro de um time do Brasil hoje mais bem organizado e bem treinado que o Corinthians, e não é um elenco com tantas opções assim. Então, era o que eu queria falar sobre o Corinthians e Laú. Fiquei bem feliz, eu que sempre corneto, fiquei bem feliz com a atuação do Corinthians, elogiei muito na minha coluna no jornal, e estou elogiando aqui agora também, enfim, no Podcast Mão.
E já queria deixar o palpite para sábado à noite em Itaquera, nas minhas ZL, na abertura do Brasileiro. Chapecoense que vem no mau momento, tomou de 4 do Atlético Nacional. O Corinthians vem bem, jogou bem, é um jogo para começar bem o campeonato, ganhar, enfim. O cara ele falou que não sabe até onde o Corinthians vai. Eu acho que não é time para disputar o título em pontos corridos, por não ter reserva, mas quem sabe aí não consegue embalar no começo, as coisas mudam. Hein? Pelo menos começa pensando aí no G6. Eu acho que o Corinthians começa estreando com uma boa vitória em cima da Chapecoense. 2-0, tá certo? Eu sou o Vitor Guedes e tenho na mesa lá. E Zelar, claro, vem de ZL. É tudo nosso, é nós aqui no Podcast Mão. Um abraço. Eu não sei se foi impressão minha ou vocês também acharam. O Vitão gravado é mais controlado, né? O Vitão tá tranquilo nessa participação gravada, mas concordo com ele. O Corinthians jogou uma baita partida lá em Santiago. O Corinthians tá jogando melhor fora de casa do que em Itaquera nos últimos tempos, né? Teve um empate contra o Internacional, a vitória contra o São Paulo, a vitória contra a Ponte Preta e na quarta-feira a vitória contra a Universidade em Santiago, jogando muita bola. E sobre essa vitória ainda, e sobre a estreia do Timão no Campeonato Brasileiro, como a gente adiantou no início, o ouvinte Manuel Silva, que ganhou através de um sorteio, ele que é apoiador do Plano Mundial, vai participar com a gente agora mandando comentário. Fala, Manuel! Fala, pessoal do Podcast Timão, aqui é o Manuel Silva, apoiador mundial e vencedor agora da camisa da Voz da Bancada. E também vencedor da loja do Poderoso Timão, com o Marcelo lá, né? Então, só agradecer a vocês aí, ao Marco Belo, gente boa, o Vessone também, ao meu amigo Teleco, ao Morcegão, Figuraça e o Vitão. E só dizer que eu tô muito feliz com o Corinthians esse ano. Está parecendo muito com 2015, quando o Corinthians perdeu 2 peças e falaram que era um desmanche terrível. O Corinthians perdeu o Sheik, 3 peças na verdade. O Corinthians perdeu o Sheik, Fábio Santos e o peruano lá, o Guerreiro. E todo mundo falou que o Corinthians lutaria para não cair, tava em má fase e não sei o quê. E o Tite foi lá e provou que o Corinthians tinha um grupo fantástico, excelente. E no final do ano venceu o campeonato com sobras e sofreu aquele desmanche. Só que esse ano é diferente. O Corinthians tem um bom time, sim. Apesar de todo mundo falar que o Corinthians é quarta força, que tem um time muito limitado. Eu discordo, sempre discordei. Eu acho que o Rodriguinho vem evoluindo há muito tempo já, desde o começo do ano passado. O Jadson joga muito e tá jogando muito ainda. Parece que 1 ano de China não fez mal a ele. Só precisou de 1, 2, 3 meses no máximo para se recondicionar fisicamente e voltar a jogar o que estava jogando em 2015. O Maicon é um excelente jogador, jogou muito na Ponte Preta e voltou jogando muito. Gabriel todo mundo queria. O Arana e o Fagner são 2 excelentes laterais. A zaga do Corinthians é brilhante. O Balbuena precisa rachar o seu salário com o Pablo, porque o Pablo levantou muito o Balbuena. O Cássio voltou em grande forma. O Romero é um jogador que carrega o piano e precisa estar no Corinthians porque ajuda muito o Arana e ontem ajudou muito o Léo Príncipe. E o Jô voltou também muito bem. Então, quando falam de quarta força, Corinthians brigar pelo meio da tabela, eu sempre discordei e agora a minha tese está se comprovando por aí. Tá bom? Então, valeu pela camisa aí, Marco Belo. Um abraço a todos e vai Corinthians! É pouco sortudo, Manuel. Nos próximos sorteios ele vai ficar de fora, viu? Não, tô brincando. Pode participar, mas tá ganhando tudo. Deixa os outros ganharem também. O apoiador do Podcast Mão, se você também quer ser apoiador, faça como o Manuel Silva e você pode ganhar muitos prêmios e pode participar do programa com a gente. Entra lá no apoia.se/podcastmão. Uma outra apoiadora também do Plano Mundial, a Thaís Herrera, que tem um canal no YouTube, o canal Tá Certo, esteve na loja Poderoso Timão do Ipiranga,
O Marcelo da loja Poderoso Timão, aliás, foi em São Bernardo, né? Ele é dono da loja do Ipiranga e também é dono da loja do Shopping São Bernardo. E no Shopping de São Bernardo, a loja do Marcelão, a Poderoso Timão de São Bernardo, recebeu Zidanilo, o maestro Danilo, maestro do Timão, nosso camisa 20 que tá voltando, em breve estará de volta aos campos, já tá treinando, passou por uma cirurgia, né, um momento difícil na vida dele, uma cirurgia muito séria, mas logo logo estará de volta. E a Thaís entrevistou o Danilo, a Tatá, ela é apoiadora do Plano Mundial, tem direito de falar aqui no podcast Timão. Fala, Thaís. Olá, seus lindos, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui hoje, tá, com o Danilo, que uma noite de autógrafos maravilhosa aqui na loja do Todo Poderoso Timão. Dá uma boa noite, Danilo. Boa noite, acho que é importante, eu acho que como a gente quase não tem tempo, eu acho que ficar um pouco ao lado do torcedor também, né, eu acho que é muito importante e muito válido. Bacana demais. E esse apoio da torcida, Danilo? Você está se recuperando agora, né, de uma lesão, e a torcida te ama demais, né? Fala um pouquinho sobre isso, a identificação com a torcida. Conta um pouquinho pra gente. Não, lógico, eu acho que só tenho a agradecer, né? Eu acho que mesmo fora, já vai fazer 8 meses fora, o que a gente vê de mensagem, torcedor pedindo para que eu volte, eu acho que isso dá mais força ainda para que você recupere, né? Eu estou em fase final e doido para voltar a jogar, então espero aí quanto antes já estar à disposição. Quanto tempo já? Vai rapidinho, né, agora? Já estou começando a treinar, voltando a treinar, já treinando com o grupo. Creio que é difícil, não tem data, porque é da evolução, cada dia está melhor, assim que estiver bem a gente vai voltar. Com certeza, manda um beijo pro Podcast Timão, pessoal que escuta o Podcast Timão, e pro canal Tá Certo, que é o meu canal, né, pros lindos que estão te assistindo também. Não, tá jóia, manda um abraço para todo mundo aí, vai Timão. É nóis, vai Corinthians. Um beijo, Danilo. Outro, obrigado. Legal, bacana a participação da Thaís Herrera Tatá, nossa apoiadora aqui do Podcast Timão. Ela fez essa entrevista com o Danilo no evento que aconteceu lá no shopping em São Bernardo, na loja Poderoso Timão. Se você passar pela loja Poderoso Timão de São Bernardo ou do Ipiranga, procura pelo Marcelo. O Marcelo é o dono da loja, é ouvinte do Podcast Timão. Se você falar que é ouvinte também, com certeza, além de ser muito bem recebido pelo corintianíssimo Marcelo, você ainda vai conseguir descontos na loja do Timão, na loja Poderoso Timão do Ipiranga e também na loja Poderoso Timão de São Bernardo, descontos nos produtos oficiais do Corinthians. Um abraço pra galera que ouviu essa edição especial do Podcast Timão, edição 150, e a gente volta semana que vem com o Teleco, com o Vessone, com o Vitor Guedes, com o Maércio Ramos e, por que não, também com a sua participação aqui no programa. Um abraço, e já que hoje não tem Teleco, já que hoje não tem Maércio, vai Corinthians! Podcast.